A evolução do diagnóstico HLA no Brasil e no mundo. Por trás de cada transplante bem-sucedido, existe uma história de dedicação, ciência e esperança. Nesta série, o Dr. Jorge Neumann, médico imunologista, nos leva para uma jornada emocionante da história do HLA. Desde os primeiros passos da imunogenética até as tecnologias que hoje salvam milhares de vidas, ele homenageia os profissionais e laboratórios que, com paixão e precisão, fazem parte dessa transformação. E nos convida a refletir sobre os desafios que ainda enfrentamos no Brasil. Acompanhe e se inspire com essa série. Transplante é uma coisa muito antiga no imaginário, né? Desde muito tempo, até Cosme e Damião, a lenda de Cosme e Damião, é uma história de transplante feita no terceiro século depois de Cristo. Mas quando se começou de fato a fazer transplante, e tem alguns experimentos de transplante feitos ainda séculos atrás, se a gente considerar a transfusão de sangue como um transplante, se não me engano é o Papa Inocêncio VIII, recebeu transfusão de sangue pelo seu médico na tentativa de rejuvenescer o Papa. E os doadores foram dois jovens que frequentavam a corte papal. O resultado dessa transfusão, dessa invenção pelo médico do Papa, foi que os três morreram. E o Papa faleceu e o médico foi dado como desaparecido na história. Ninguém sabe que fim ele levou. Então isso mostra que assim, é uma ideia antiga, mas que não é tão simples, precisa de alguma coisa para fazer isso funcionar direito. No início do século XX se começou a fazer transplante de órgãos sólidos, se começou a fazer isso em um modelo de cães, e se viu que a cirurgia era relativamente simples. Fazer uma cirurgia de transplante de rim, assim, tem um ureter, uma veia, uma artéria, e não é complicado de se fazer um transplante de rim, mas esses enxertos, nenhum deles funcionava por um tempo razoável, e todos eles entravam em falência, e se custou um pouco entender por quê, e até que se identificou lá nos anos 40 ainda, que se eu não fizesse a compatibilidade de grupo sanguíneo ABO, esse enxerto não ia funcionar e ia ter uma perda muito, muito rápida. No momento que isso foi entendido, se passou a fazer transplante com compatibilidade ABO, e ainda assim não andava, não funcionava, até que em 1954, em Boston, se fez um transplante entre gêmeos univitelinos. Se fez esse transplante de rim, um absoluto sucesso, receptor e doador viveram muito tempo. Então se viu que se eu não tiver incompatibilidade genética, o transplante é uma forma curativa de uma série de doenças, e a primeira que foi abordada foi a doença renal. Só que ter um par de gêmeos univitelinos capazes de ser um doador e um receptor é muito difícil, e se teve que ampliar isso. E se passou a fazer transplante entre irmãos não gêmeos univitelinos, e a maior parte das vezes funcionava, pelo menos por algum tempo. E aí, em 1964, um médico chamado Goodwill, ele foi fundador do departamento de urologia na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Já habituado a fazer transplante, resolveu fazer uma demonstração de transplante de rim entre irmãos não gêmeos univitelinos, e aproveitou um congresso, a Sociedade Médica da Califórnia, para fazer esse transplante televisionado, ao vivo. Então, tinha uma plateia toda assistindo, ele fazendo, né, performando esse transplante de rim, doador vivo, receptor recebendo esse enxerto. Eu lembro, televisionado ao vivo, e o que aconteceu foi uma rejeição hiperaguda. Foi uma rejeição hiperaguda transmitida ao vivo pela televisão. Imagina a repercussão disso, um passo atrás que teve que se dar na publicização de transplante de rim. E nesse contexto, em 64, entrou em cena uma figura absolutamente fantástica, assim, indescritível, o seu valor em todo o transplante, especialmente na imunologia de transplantes, chamado Paul Teraszak. Teraszak estava na Universidade de Los Angeles, trabalhando lá, e trabalhando em HLA básico, desenvolvendo testes para identificar anticorpos anti-HLA, e viu que aquela rejeição hiperaguda era devido a anticorpo anti-HLA que o receptor tinha contra o doador desse rim. Então se levantou uma bandeira, assim, essa coisa é outra que pode estar atrapalhando o desenvolvimento de transplantes. E entre 64 e 69, ainda se continuou fazendo transplante,
E entrou um outro pioneiro nessa história chamado Thomas Starr, que naquela época estava fazendo transplante de rim em Denver, no Colorado. E os casos dele tinham mais ou menos, alguma coisa perto de 50% de sucesso. 50% acabavam, ou perto de 50% acabavam enfrentando a rejeição que tinha sido transmitida ao vivo. E ele tomou conhecimento do que o Teraszak estava fazendo, chamou o Teraszak para tentar identificar o que acontecia com esses pacientes que iam bem e os pacientes que iam mal. E em 69, o Teraszak publicou um artigo no New England, de uma página, mostrando que aqueles pacientes que tinham anticorpo anti-HLA do doador iam mal, faziam rejeição hiperaguda, e aqueles que não tinham, não faziam rejeição hiperaguda. E ele publicou, então, um teste nesse artigo chamado citotoxicidade dependente de complemento, o CDC, na sigla. E está escrito lá que a partir daquela identificação desse grande problema que poderia afetar o desenvolvimento, o sucesso do transplante, fazer um teste pré-transplante passou a ser obrigatório e não fazê-lo passou a ser considerado como má medicina. Então, assim, tem que fazer um teste pré-transplante para saber qual é a probabilidade desse enxerto funcionar. Esse é um dos artigos mais citados na literatura médica, é um clássico, New England Journal of Medicine, em 1969. E a partir dali, então, se identificou a necessidade de fazer uma prova cruzada pré-transplante. E com os testes que se fazia naquela época, o CDC, que o Teraszak tinha desenvolvido naquela época, que é um teste trabalhoso, demorado, mas era o que tínhamos. E a partir dali, todo o transplante passou a ser precedido de uma prova cruzada por citotoxicidade dependente de complemento. Desde o princípio, no entanto, se viu que o CDC era pouco sensível e pouco específico. As coisas mais grosseiras ele identificava, mas haviam testes positivos que iam bem e haviam transplantes que iam mal com teste negativo. Então se viu que era necessário melhorar isso. E poucos anos depois se agregou um reagente ao teste original do Teraszak, chamado antiglobulina humana, que melhorou a sensibilidade. Então a gente começou a pegar um pouco mais de testes positivos que o CDC original não via. Então melhorou a nossa precisão em identificar um risco do transplante. E um outro indivíduo nos Estados Unidos, também na Califórnia, Marvin Garovoy, o nome dele, trabalhando na Universidade de Los Angeles, na Universidade de Califórnia, mas em Stanford, viu que ele poderia identificar muito menores quantidades de anticorpo antidoador usando uma tecnologia diferente da que o Teraszak vinha usado, que era por um equipamento, uma máquina chamada citometria de fluxo, que já se conhecia, já se usava bastante, mas nunca para fazer pesquisa de anticorpo antidoador. E o que o Garovoy fez foi descrever que ele poderia fazer o que o Teraszak vinha fazendo com um nível de sensibilidade muito mais alto. Isso foi publicado, começaram a tentar trabalhar com isso, e a primeira impressão, nos primeiros bons anos, é de que esse teste era sensível demais. E esse teste estava revelando anticorpos que não tinham repercussão nenhuma na evolução do enxerto e que, portanto, ele não tinha muita aplicação na clínica. E se levou uns bons 10 anos para se dar conta de que, de fato, prova cruzada por citometria de fluxo positiva e CDC, que o Teraszak tinha feito originalmente negativa, não levava a uma rejeição hiperaguda. No entanto, ela diminuía muito a sobrevida desse enxerto em 6 a 12 meses. Era um sinal de risco importante e de insucesso a médio e longo prazo. E aí se começou a olhar isso de uma forma diferente. E no início dos anos 90, portanto, coisa de 10 anos, 20 anos praticamente depois que o Garovoy publicou isso, ele foi publicado em 73, se viu que tinha espaço para isso e que ele dava uma informação que os outros testes não davam, que é uma informação de qual é o tamanho do risco. Por quê? A prova cruzada original era uma resposta sim ou não. Era pode ou não pode. Era uma coisa muito analógica. E quando se começou a ter mais experiência em citometria de fluxo, se viu que ela era uma medida de risco, que ia desde um risco mínimo a um risco máximo, com todos os graus intermediários de risco. Era uma coisa mais digital, né, botando uma outra linguagem. E se viu que, dependendo da circunstância, a prova cruzada positiva para citometria podia ser impeditiva de transplante, ou de um mau prognóstico,
até, assim, ó, é risco, não é o ideal, mas é permitido que se faça esse transplante.